بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Foi nos perguntado, a tahajjud ou a qiyamul layl é a mesma coisa? São palavras parecidas, mas a única diferença entre elas é que o qiyamul layl é mais genérico, é mais em geral do que o tahajjud, que é mais específico. Específico no sentido que rezar de madrugada, orar à noite. O qiyamul layl a gente pode fazer o que? Leitura do Alcorão, acordar para lembrar de Deus, para rezar, ou seja, ele é mais genérico, ou seja, abrange mais do que o tahajjud, que é para as orações. E também o tahajjud tem outra coisa que diferencia ele do qiyamul layl, é que ele é depois que a pessoa dorme. A pessoa que ela dorme depois da última oração e ela acorda depois de 3, 4 horas. Aí os sábios falam que isso se chama tahajjud, ou seja, tem que dormir e depois acorda. Aí essa é a diferença entre as duas, e tem sábios que falam que é a mesma coisa. Mas o importante é a gente saber que isso é uma sunnah, é uma coisa facultativa, voluntária, e que o profeta sempre fazia, que a paz de Deus sobre ele, sempre fazia essas orações noturnas ou de madrugada. E a melhor oração, como o profeta fala, que a paz de Deus sobre ele, é a oração do profeta Davi. O profeta Davi, o que ele fazia? Ele dormia no começo da noite, ou seja, depois da oração, da última oração, ele dormia a metade da noite, ou seja, dividia a noite em 2 partes. A metade ele dormia e na outra metade, 1/3 da outra metade, ele rezava para Deus. Ele fazia a oração voluntária que se chama o tahajjud. E o sexto que sobrava, daquele 1/3, daquele 1/2, o segundo meio da noite, ele dormia. E nisso há uma sabedoria, porque a pessoa, se ela permanece toda a noite orando, ela chega na hora da alvorada o quê? Cansada. Às vezes até na hora depois da alvorada, para recordar a Deus, que a gente sabe que tem lembranças, que a gente lembra de Deus, a pessoa que está fraca, está com sono, então por isso é sabedoria. Ou seja, a melhor oração era a oração do profeta Davi, que a paz de Deus sobre ele, e o profeta Muhammad, que a paz de Deus sobre ele, rezava essa mesma oração. Outra coisa, quantos ciclos de orações eu posso fazer? A pessoa faz o que ela conseguir. Se conseguir fazer 2, 4, 6, 8, quanto ela conseguir. Não tem uma quantia obrigatória, e sim o que a pessoa conseguir fazer à noite. Tem pessoas que fazem a leitura do Alcorão, depois faz o que? A oração, como a pessoa se sentir melhor. Outra coisa que é importante a gente saber, ter no Alcorão, na Surat al-Isra, que é a sura, o capítulo da viagem noturna, Deus fala no versículo 79, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, ou seja, e à noite, ou durante a noite, reze, ó Muhammad, orações voluntárias. Aqui a gente fica se perguntando por que foi especificado para o profeta Muhammad, ou seja, para você, reze você, ou seja, para nós, os crentes, os muçulmanos, não precisamos rezar, é só o profeta Muhammad. A explicação desse versículo significa o que, irmãos e irmãs? Significa que é para o profeta o que? Dar sempre a iniciativa das boas ações, ou seja, ele começar a fazer essa boa ação, que a gente sabe que depois das orações obrigatórias, a melhor oração é as orações voluntárias à noite. Então Deus especificou para o profeta Muhammad, para ele o que? Começar, ser o primeiro a fazer
essa boa ação. Outra explicação que tem, que falou o grande companheiro dele, que é também o primo dele, Ibn Abbas, que Deus esteja satisfeito com ele, fala a oração para ele, Salah, era o que? Maktuba, ou seja, é obrigatória para o profeta Muhammad. E para nós é o que? Mustahabba, ou seja, é facultativa essa oração de noite. Que Deus firme a nossa fé nos nossos corações e faça a gente morrer muçulmanos e faça a gente oradores, tanto como as 5 orações, e firme nossos corações para a gente rezar as orações voluntárias à noite. E que Deus livre nós do fogo do inferno, do castigo do túmulo. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.